do Evangelho, perdoem nossos pecados. Nós tivemos na salmodia a expressão: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos. Porque na verdade é a oitava da Páscoa. Na liturgia, quando a gente fala essa palavra oitava, a gente está dizendo que 8 dias a mesma celebração acontece com o mesmo sentido e com a mesma força. O dia mais importante para nós, na nossa fé cristã católica, é a noite da Páscoa. Jesus veio para trazer esta luz que Ele próprio é, para iluminar a humanidade inteira. Aquela luzinha lá na noite do Natal, em Belém, ela veio com a sua chama crescendo, até resplandecer na ressurreição. Aí nós temos essa vela maior, que é o círio pascal, com os 5 grãos de incenso, que lembram as 5 chagas de Jesus, o preço da nossa salvação, e louvamos e bendizemos a Deus, que a nossa salvação ela é gratuita para nós, porque Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Para ela surtir efeito na nossa vida, é claro, a gente tem que corresponder. O sol vem de graça para nós, mas se a gente deixar as janelas e cortinas e portas fechadas, a casa vai ficar com cheiro de mofo, né? Então tem que abrir as janelas, as cortinas e as portas para o sol entrar. Precisamos também abrir a nossa vida, a nossa consciência, o nosso coração, para que a luz de Cristo ilumine todo o nosso ser. O Evangelho de hoje é uma maravilha da expressão da fé, porque Jesus, que foi crucificado na sexta-feira, quando chegou no finalzinho da tarde, para os corpos não ficarem o sábado inteirinho lá, do corpo de Jesus e do bom e do mau ladrão, então José, Nicodemos e Arimateia pediram licença para sepultarem depressa o corpo de Jesus. Não deu prazo de preparar, né? Foi muito rápido. Mesmo assim, eles levaram bastante perfume para colocar no corpo de Jesus e colocaram Jesus lá no túmulo. Maria Madalena ficou preocupada, que não teve uma preparação do corpo de Jesus. Por isso, antes do domingo amanhecer, né? O primeiro dia da semana, antes do dia clarear, ela saiu de casa sozinha. A coragem dela de sair sozinha, escuro ainda, é a sua fé, movida pela sua fé, pela confiança no ressuscitado. Ela podia ficar pensando assim: eu vou chegar lá, não vai adiantar nada, que aquela pedra enorme na porta do túmulo, os túmulos eram grandes, tinha uma pedra muito grande, como é que eu vou fazer para retirar aquela pedra? Ela não pensou nada disso, ela foi na confiança e na fé. Chegou lá, estava aberto o túmulo. Ela voltou correndo para anunciar, dizer para os discípulos que eles tinham roubado o corpo de Jesus, não estava lá não. Ela não sabia onde eles tinham colocado. Então o que aconteceu? Os discípulos foram correndo para lá. Pedro e João. João, como é o autor do Evangelho, em vez de falar Pedro e eu, ele fala Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Mais para frente, Pedro e o outro discípulo. É um gesto dele de modéstia, de não descrever o próprio nome. Pedro, junto com João, correndo para ir até o túmulo. Quem chegou primeiro foi João. Aí a lógica está certa, porque João era mais novo, ele corria com mais rapidez. O Pedro, mais idoso, ia mais devagar. Mas não é só isso não, os estudiosos da Bíblia dizem assim: quem ama mais, vai mais depressa. Não fica adiando, deixando para depois não. O amor nos impele a não deixar para depois o que a gente precisa fazer. Mas João chegou lá primeiro do que Pedro, mas não entrou não. Porque Pedro é aquele a quem Jesus confiou a liderança e as chaves do reino, né? Para ser então aquele sobre quem seria construída a rocha firme, que é a própria igreja. Ele ficou esperando. Quando Pedro chegou, que entrou aí, que depois ele entrou também. Aí o túmulo estava vazio. Jesus tinha ressuscitado.
a alegria da ressurreição de Jesus deve ser para nós lembrada em todos os momentos da nossa vida. A nossa vida não para na morte. Quando nós perdemos alguém na nossa casa, a gente sofre o luto, o entristecimento, a saudade. Só que depois a gente vai iluminando cada vez mais com a fé, para saber que está com Deus a pessoa que a gente ama, o membro da nossa família, a nossa esperança e a nossa súplica para que seja acolhido na misericórdia de Deus, sejam acolhidos nossos entes queridos. Depois também os sinais de morte que acontecem na nossa vida, né? Muitas coisas que acontecem na nossa vida parece que matou a gente, né? Aquele poeta Guimarães Rosa, ele fala assim: a primeira vez que me mataram, levaram o meu sorriso que eu tinha nos lábios. A segunda vez que me mataram, tiraram o brilho do meu olhar. A terceira vez que me mataram, tiraram aquela serenidade do meu rosto. Aí ele vai falando. Só que eu acrescentei: a primeira vez que me mataram, tiraram o meu sorriso, mas Jesus devolveu com a ressurreição. Tiraram o brilho do meu olhar, mas Jesus devolveu com a ressurreição. E o que mata a gente? O pecado, né? As injustiças que vêm contra a gente, tudo. Mas aí Jesus nos ressuscita, a gente não fica na morte não, né? Essa é a nossa fé, a nossa esperança. O Mateus, eu não sei se ele vai cantar o Cristo ressuscitou. Você deixa o picolé aí na bolsa da mamãe. Tem um picolé atrás daquela máscara. Fica aqui pertinho, pastor, aqui tá bom. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós. Pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu horizonte feliz. Pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Mateus fez 5 anos há poucos dias. O papai e a mamãe dele estão ali. E ele vai ler ainda. Está com 5 aninhos. Vai aprender a ler ainda. Vamos ver o que vai falar aí. Feliz Páscoa para todo mundo. Nas missas que eu canto algumas orações, ele canta também, fala assim: ó, meu amigo, até que você cantou, o senhor cantou mais ou menos. Palmas para o Mateus de novo.